passar para um caso prático, né, Daniel? Quando você estava dando os primeiros passos da Embraer X, quando você estava construindo a cultura corporativa, ou tentando construir, o que você observou, o que você tentou implementar ali para criar uma cultura corporativa que favorecesse a inovação? A gente precisa, em primeiro lugar, exatamente como você falou, né, conectar com o resultado, tem que ter propósito, né? Então, a conexão com a estratégia é onde tudo começa. Senão, a boa ideia não vai se transformar numa inovação, né? Então, você começa conectando com a estratégia, e aí a gente vê 3 pilares que são fundamentais, né, para criar e para sustentar essa cultura. Liderança, pilar número 1. Então, a liderança tem uma responsabilidade enorme de criar um ambiente seguro, né? A gente fala muito em até segurança psicológica. As pessoas se sintam à vontade para propor, para discordar, para traçar os caminhos, né? E a liderança precisa criar esse ambiente, isso é fundamental. O segundo pilar tem a ver com comunicação. A gente precisa comunicar de forma bem clara, bem simples. O que se espera, né? Inovar para quê? Para atingir qual estratégia, qual propósito, qual objetivo, que ferramentas que estão à disposição, quais são os processos que as pessoas podem dispor, né? Se isso estiver muito difícil de entender, de encontrar dentro da empresa, vai enfraquecendo esse movimento. E o terceiro pilar é ativação. A gente precisa estar o tempo todo ativando essa capacidade das pessoas, né, de, além de focar no que é a melhoria contínua, no que é o incremental, que é super importante na inovação, mas desafiar, né, pensar o novo, pensar a conexão, pensar em parceria. Um evento como esse aqui é uma excelente ativação, né, e não é por acaso que a gente tem um time grande da Embraer participando aqui, né, já é a 3ª vez que a gente vem, e as conexões que a gente faz aqui ajudam a manter a cabeça aberta, porque tem sempre mais inteligência do lado de fora da empresa do que dentro, né? Então, acho que são 3 pilares que têm nos ajudado a manter e sustentar essa cultura. Liderança, comunicação e ativação. Esses são os façam. Vamos passar para os não façam, aproveitando a expertise do Edu, de anos de Reclame Aqui, vendo as pessoas chorarem suas pitangas em relação aos problemas das empresas. O que a gente pode aprender com os erros dos outros? Nesses 25 anos que a plataforma do Reclame Aqui está no ar, nosso ecossistema a gente tem escutado muito essa questão da construção de confiança entre consumidores e marcas. E na inovação, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que ela tem que ter resultado. Para os dois lados, né? Para o cliente e para o cliente, para uma mais segura, acertar melhor na escolha. A marca quer sempre vender mais e viver para sempre. Uma marca de sucesso é uma marca que vive para sempre. Então, as marcas muitas vezes elas começam a entrar em alguns labirintos que a gente chama de don'ts da inovação, vamos chamar assim para dar um apelido. E o primeiro dele é que a gente fala que as marcas não escutam de verdade. Se a gente fosse olhar para o inglês, que é um pouco mais fácil, é a diferença entre listening e hearing, né? Elas estão ali escutando, mas não estão ouvindo. É como a gente um com o outro fala, você está me escutando aqui, mas você não está prestando atenção. Então elas estão muito preocupadas às vezes, quando ouvem principalmente reclamações, a tentar, até por boa intenção, a resolver o problema rápido e é isso. Mas na verdade você tem que ver o que você quebrou na história de experiência da promessa da marca. Eu acho que o segundo ponto importante é o medo de errar. Eu acho que a Embraer deve ser muito versada nisso, que é teste de experimentação, né? E a gente está numa sociedade super madura, que quer novidades e inovações. Eu espero que os aviões não sejam assim, mas errar um pouquinho não tem problema. Então, a gente percebe que o cliente está muito mais ligado ao comprometimento da marca com a história proposta para ele, do que com qualquer falha que pode haver. Tanto que a gente, bem comumente, conta histórias de algum desastre de consumo, tipo, cheguei no hotel, minha reserva não estava lá, e adora contar como aquele hotel resolveu fácil. Então, a gente conta muito mais essas histórias do que a história da perfeição. Eu acho que o terceiro ponto é o foco muito grande em operação de forma fragmentada. Então, se eu estou com problema de delivery, tem que resolver delivery. Se eu estou com problema de operação no meu site, operação no meu site. Se eu estou com problema na assistência técnica do veículo, eu vou melhorar só a oficina. Mas mexer num ponto do processo, sem olhar como isso está impactando a experiência por um todo, pode estar destruindo o valor de marca
E muitas vezes os KPIs que as empresas colocam para os times estão levando eles na direção errada, na direção oposta ao interesse do cliente, que é o valor final do produto, que é a proposição da marca. E eu acho que a quarta coisa é a questão dos silos, que são empresas, principalmente grandes empresas, que têm business units, têm unidades de negócio muito grandes, ou têm muitos setores, e aquelas outras, como muitos bancos estão fazendo hoje, que começam lá com cartão de crédito, conta corrente, e daqui a pouco está vendendo celular e linhas de celular e outros serviços, e a pessoa vai chegar e falar assim, ela vai entrar numa agência bancária e falar, eu queria resolver um problema da minha linha celular. E aí você fala, não, isso você só faz pelo app, ou você vai ter que telefonar. Então, os silos, eles começam a quebrar essa questão da promessa da marca. Então, isso é muito importante, é muito gostoso estar em um monte de segmento. Mas a marca é uma só para a gente, né? Todo mundo aqui é consumidor, a gente vê uma marca, a gente compra produtos muito diferentes da mesma marca. Eu vou comprar, às vezes, refrigerante e camiseta de uma marca, porque ela para mim é uma só. E aí quando quebra a experiência na relação, especialmente quando tem problema, isso vai muito contra. E por fim, eu acho que é mais um quinto ponto, mas é uma resultante, é o short term vision, é você olhar muito para o curto prazo. Então, o quanto você está no equity dessa marca, alimentando ela com as suas decisões, e o quanto o afã que toda empresa deve ter de melhorar operações, de diminuir custos, de fazer uma série de decisões, está corroendo esse valor de longo prazo. Então, o que a gente aconselha é que você sempre pense num round table. Você tem sempre uma mesa redonda, onde os problemas são tratados profundamente por todas as áreas de especialidade, de conhecimento das marcas, e não seja só um número como NPS ou até só um indicador lá no Reclame Aqui. E a gente tá Sem dúvida. Quando a gente criou a Embraer X lá em 2017, a Embraer já era considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo, né? Mas uma coisa que eu acho bem bacana na nossa estratégia é que a gente teve a humildade de olhar ao redor e falar, ok, no mundo da aviação, possivelmente nós somos a empresa que se move mais rápido, mais ágil, que inova, mas a gente começou a olhar fora do nosso mundo. E a gente começou a ver esse movimento que a Paula está descrevendo aqui, da velocidade da mudança acontecendo em outros mercados, que naturalmente não tem as mesmas preocupações que a aviação tem com segurança, com regulamentação, com certificar novos produtos e novas tecnologias. Isso faz com que a nossa indústria tenha se habituado a ciclos muito longos, né? E a gente começou a pensar, será que vai ser sempre assim? Será que é suficiente a gente manter as práticas que trouxeram a gente com tanto sucesso até esse ponto? E a gente achou que não, que era melhor desafiar e tentar exercitar aquilo que a gente chama de ambidestria organizacional. E aí a gente cria a Embraer X, uma empresa dedicada a olhar para o que é novo, para o que é diferente, para o que é de fora, ser um grande provocador dentro da organização, né? Foi uma decisão corajosa, eu considero, na época do nosso conselho, de apoiar essa iniciativa, né? E acho que também teve um elemento importantíssimo de qual foi a mensagem que essa decisão passou para a equipe, né? Para o pessoal de todas as gerações que a gente tem lá dentro. E eu acho que assim é um privilégio para a Embraer do ponto de vista de diversidade, a gente ter de fato todas as gerações representadas hoje dentro da empresa. Não é a realidade de grandes empresas industriais, algumas têm gaps muito grandes, né? Estão muito concentradas. A Embraer, a gente, pelo crescimento que a empresa teve nos últimos anos, a gente tem uma amostragem excelente de todas essas gerações. E esse movimento de criação da Embraer X, que depois resultou na criação da Eve Air Mobility, a empresa spin-off que está trabalhando no eVTOL, um veículo que vai ser totalmente elétrico, mexe com a questão da sustentabilidade, mobilidade, acessibilidade, vai democratizar o acesso à aviação, são valores que, para algumas gerações, são muito valiosos, né? São muito interessantes. Isso foi criando esse estímulo, né? Essa realimentação e essa percepção de que, puxa, o diferente também é possível, né? Então, hoje a gente tem, de novo, né, acho que considero a Embraer muito privilegiada no seu ecossistema, porque a gente tem desde os produtos, vamos dizer, mais tradicionais, né, de sucesso, que são pouquíssimas empresas no mundo que têm esse nível de capacidade, competência, né? A gente conta
nos dedos de uma mão, e olhe lá. E além disso, a gente tem essa perspectiva agora do novo, né? De provar que pensar diferente, pensar outros caminhos também é possível. Não é simples. E vamos falar em pensar. A gente sabe que se não tiver um grau de autonomia, de confiança grande, você não constrói motivação, não constrói engajamento. As pessoas não abraçam a causa. Mas, ao mesmo tempo, né, numa indústria tão regulamentada como a nossa, e assim, a gente não reclama da regulamentação. A gente, na verdade, adora a regulamentação, é por uma ótima causa, né? Em primeiro lugar, porque é o que garante a segurança do meio de transporte aéreo, que é o mais seguro do mundo. Em segundo lugar, porque cria uma barreira de entrada que nos dá algum fôlego para pensar o que fazer enquanto tem 200 startups tentando fazer o tal do carro voador. A gente está indo ali naquela corrida que às vezes eu brinco, né, da lebre e a tartaruga. Quando a Embraer entrou nesse jogo, disseram, uma empresa desse tamanho, será que vai conseguir? Tinha muitos concorrentes nossos que eram empresas que nunca tinham desenvolvido uma aeronave para transportar passageiro, prometendo que já iam estar vendendo passagem, operando em 2023, 2024. Esses anos já ficaram para trás, isso não aconteceu. Então a Embraer, quando lançou a IVE, disseram, puxa, a Embraer chegou atrasada no jogo. Hoje já não se ouve mais isso, né? A gente já está ali no pelotão, vamos dizer, de frente das empresas que têm mais possibilidade de estar entre as primeiras a colocar esse produto no mercado, e vai ser transformador, né? Como você reagiu aí, de fato, é uma transformação da mobilidade urbana. Imaginar que cidades como aqui no Rio, ou como São Paulo e outras ao redor do mundo, a gente vai sair de casa, olhar para o céu e ver centenas desses veículos passeando ali, que a gente vai poder economizar 2, 3 horas de engarrafamento e chegar no nosso destino em 10 minutos, de fato é disruptivo, né? Então eu acho que é um dos exemplos que nos energiza, assim, que nos motiva a encarar toda essa dificuldade que é manter a inovação rodando. Quando a gente vê um case desse, você vê o impacto, né? Você vê um benefício para a sociedade. E isso, assim, realimenta a nossa energia para continuar inovando.